Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa conversa de política e nós vamos falar sobre um tema que está dando bastante polêmica nesses últimos dias, né? E agora que o governo resolveu encampar a proposta do deputado estadual Zé Roberto, que é sobre o aumento da alíquota de contribuição do agronegócio nos produtos destinados à exportação para a conservação de estradas. E para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com um líder ruralista, ex-secretário estadual da Agricultura e também foi presidente da Federação da Agricultura do Estado, o Júnior Marzola. Marzola, primeiro, muito obrigado por falar com a gente. Esse é o contexto que o governo está colocando, que é necessário esse aumento de alíquota para que possa ser mantidas as estradas do Estado, que é uma reclamação constante de vocês em todo o período de safra. Como que o setor tem recebido essa proposta? Bom, Kleber, boa tarde a você, a toda a sua família, a todo o seu público, que cada vez é maior, né, Kleber? Nós começamos juntos aí no Estado, né, há 30 e poucos anos atrás. Bom, eu vi uma mudança de contexto. O deputado Zé Roberto entrou com um contexto separando grandes, pequenos, médios, etc., taxando grande, não taxando pequeno, médio, dividindo uma cadeia que é indivisível. Não tem jeito de chegar no boi gordo sem ter o criador de bezerro, depois o recriador. Não tem jeito de você plantar soja se não tiver o cara que vende o calcário, o outro que faz a gradiação. É uma coisa que a nossa cadeia é verticalizada, ela não é horizontalizada, né? Então, é uma coisa que não tem jeito de dividir. E o governo deu uma nova contextualidade à coisa. Já trouxe já uma versão dizendo que teve percas de receita em outras atividades, não é isso? O próximo é isso? Sim. E que a atividade do agronegócio é que tem que encampar essa perca de atividades. Eu vejo paradoxos aí. Primeiro, se o governo teve incompetência ou inoperância e que perdeu algumas receitas por isso ou por aquilo outro, ele mostrar a condição dele de fazer acontecer é reverter isso, ir atrás disso, saber o que aconteceu e buscar essa receita. E não trazer para nós, os produtores rurais, que a maior parte está aqui, depois se criou o Estado, com 30 anos atrás, mais de 30 anos, um pouco atrás. Eu já sou antigo, né? Eu estou desde 84, meu pai desde 72 aqui. Mas o Estado foi criado e eu acompanhei, por exemplo, a criação do Mato Grosso do Sul, quando separou do Mato Grosso. Se recebeu um monte de recursos para fazer infraestrutura, recursos de percas, né? Como aqui recebeu quando separou de Goiás. Então, esses recursos que foram feitos estradas, não foram tirados recursos do caixa do Estado. Há muitos anos nós não temos novas estradas feitas com caixa do Estado ou endividadas pelo Estado, né? Nós temos aqui obras paradas, como, por exemplo, do Ananás para Araguatins, a 010 parada, totalmente paralisada, em função de problemas judiciais aí, que vão liberar para fazer, mas não é recurso do Estado. Se você observar, por exemplo, vamos voltar, por exemplo, aqui no Estado. Você vamos pegar Campos Lindos. Campos Lindos é a região que mais se produz agricultura no Estado. Hoje nós temos um nível de tecnificação lá que se produz algodão. Lá se produz algodão lá na garganta, na divisa com a Bahia, naquelas terras que eram baianas, viraram tocantinense. Se produz algodão, uma parte em Pedro Afonso e uma parte em Santa Rosa, que são os polos de agricultura mais consolidados do Estado. Campos Lindos, por exemplo, da cidade de Campos Lindos para chegar na Serra do Centro, é onde tem os grandes silos, os grandes produtores rurais, mais ou menos 30 quilômetros. De Campos Lindos, na divisa, na Batavo, na comunidade Batavo, na divisa do Maranhão, que é outro celeiro que traz grãos para exportar aqui no Parque Multimodal em Palmeirantes, também não tem asfalto. Então, de Campos Lindos a Batavo, são 85 quilômetros de terra dentro do estado de Tocantins. É que lá que sai o grão. Do trevo de Palmeirante até lá no Parque Multimodal, não tem asfalto. Arrancaram asfalto, não fizeram asfalto novo. E era asfalto. Aí não está justamente o problema, quer dizer, nós passamos por um estado
que vem de uma série de governos que abusaram e abusaram da questão fiscal, atolaram o Estado vem no processo de recuperação de 2018, mas, segundo tenho visto com o governo, não há ainda essa liquidez toda para investimento. E esse ano, por exemplo, o governo fala que está investindo R$ 1 bilhão para manutenção de estrada, para fazer novas estradas, mas diz que não tem como arcar isso permanentemente. Quer dizer, então nós estamos falando duas coisas. Primeiro, construção de estradas onde não tem, rodovias onde não tem. E segundo é a manutenção, porque aí o governo diz que os caminhões do agronegócio são os grandes responsáveis, os principais responsáveis pela depreciação dessa malha asfáltica. Quer dizer, então o argumento é de construir novas estradas de manutenção, que é um problema que vocês têm todo início de safra, estradas todas buracadas. Quer dizer, isso aí não justificaria, por exemplo, esse aumento de alíquota? Como você vê isso? Eu vejo que não é justificado. Porque, veja só, cada safra que tem, nós estamos uma renovação de safra de máquinas, o que nós temos que trocar máquina, temos que reformar, usar oficinas, usar postos de combustíveis, usar recapeadoras de pneus, compramos adubo, compramos calcário, compramos defensivos agrícolas, e tudo isso traz receita para o Estado. Nós só temos a Lei Candir, que não cria impostos para a exportação dos grãos da porteira para fora. E isso é uma questão de competição internacional. Nós não podemos misturar as coisas. O que o governo tem conosco é uma grande geração de empregos, o maior gerador de empregos do Estado é o agronegócio, e empregos que não é emprego de um salário mínimo, não. Tratoristas hoje, Kleber, recebem 6, 7 mil reais de salário por mês. E esse cara reinveste lá em Campos Índios, reinveste em Colinas, reinveste em Santa Rosa, reinveste em Palmas. Palmas hoje tem um grande celeiro, o entorno de Palmas, do agronegócio do estado do Tocantins, coisa que há 10 anos atrás era impensável de se entender isso. Era impensável. Basta nós vermos as lojas de produtos do agro que nós temos em Palmas, hoje nós não tínhamos há 10 anos atrás. Eram todas lojas, a maior parte de Paraíso, que atendia Palmas. Então, o que a gente tem, essa renovação de receitas, de manutenção de estradas, etc., nós temos também na renovação da compra de novos produtos, de insumo, de geração de emprego, de reinvestimento nas propriedades rurais. Então, é uma coisa que tem que ser balanceada dessa outra forma. Na hora que se coloca a Lei Candir, é uma questão diferente, é uma questão de mercados internacionais. Se a gente taxar aqui, nós não exportamos, como aconteceu com a Argentina agora, né? Nós vimos lá, aumentou os níveis de impostos, parar de plantar, parou, quebrou o negócio da Argentina. Outro argumento que eu vi no governo, de fontes do governo, é o seguinte: olha, que vocês teriam um índice de desperdício em torno de 7 a 8%, e que com essa alíquota aí também haveria essa recompensa para vocês, em que a redução desse desperdício também por conta de toda essa situação que as estradas oferecem. Como que você vê esse argumento? Bom, eu vejo isso como apelativo. Por exemplo, eu acompanhei lá em Cuiabá, quando era presidente da Federação da Agricultura, nós fomos lá quando se criou essa alíquota lá no Mato Grosso, correto? Essa alíquota foi criada a partir de uma ampla discussão com o setor do agronegócio, discutindo, inclusive, como se iria administrar esse dinheiro, como se iria prestar conta desse dinheiro, aonde foi utilizado, onde não foi, abrir mão das licitações para o produtor rural ter acesso. Foi aonde nasceu a AproSoja, Kleber. Lá na Federação da Agricultura do Mato Grosso, na época era o Homero, o presidente da federação, nós tivemos lá várias reuniões, tivemos um seminário sobre isso, e esse assunto foi discutido à exaustão. Haja visto que nós somos uma fronteira agrícola, um novo cenário, onde nós temos que trazer investidores. Como é que nós podemos comparar, por exemplo, o Estado do Goiás, o Estado consolidado? Em outras ocasiões, nós já conversamos. Observa só, você sai de Goiânia até o Trevão, lá que vai para Uberlândia, e Araguari, Ituiutaba, olha a quantidade de agroindústrias que tem ali. Desde esmagadora de milho, esmagadora de soja, frigoríficos, cana-de-açúcar, açúcar, propriamente dito, não só o álcool, mas também o açúcar. Depois você vai para o lado de Goianésia.
a quantidade de investimento que temos lá em seringueira, em cana, em tomate, etc. É um estado consolidado, do mesmo jeito que o Mato Grosso é e o Mato Grosso do Sul são. No nosso estado de Tocantins, por exemplo, nós temos duas esmagadoras de soja, uma em Gurupi, o Fazendão, e a Granol, aí entre Porto e Palmas, que são minimamente dentro do cenário que nós produzimos no estado, eles consomem muito pouco do que nós produzimos no estado. Então, quer dizer, nós ainda temos que evoluir muito para trazer para o investidor que tem que fazer, comprar, pegar as terras degradadas, terras que estão desde o ano de 60, de 70, que minha família chegou nessa época aqui. Eu mudei em 84, mas meu pai, por exemplo, comprou fazenda em 70, meu tio em 64. Essas terras estão degradadas, nós temos que aumentar a produtividade dela, construir solo, construir uma estrutura de logística de produção diferente do que nós temos hoje, para diminuir desmatamento, evitar novos desmatamentos e preservarmos quanto mais nós pudermos. Já visto, nós temos um cenário agora que é pela primeira vez podemos vislumbrar a potencialidade na venda de carbono, que até hoje só ficou na demagogia, só no blá, blá, blá. Né? Mas o cenário existe. Mas, então, como que nós vamos comparar o nosso estado do Tocantins com o estado do Goiás? Que botou lá, mas é um estado totalmente diferente, a estrutura é pronta, os asfaltos são de ótima qualidade. Esse asfalto de Palmeirante aqui acabou porque era uma porcaria, era um asfalto sorrisal, que não serviu para nada. Nós temos, então, quer dizer, foi ineficiência do Estado no mau uso do recurso público. O governador Vanderlei, nem tampouco o governo dele tem nada a ver com isso. Mas eu acho que essa discussão, voltando, essa discussão tem que ser aprofundada, tem que ser discutida, pode-se até assim, pensar nisso, mas não assim, a toque de caixa, passando um trator de esteira por cima de tudo. Por quê? Porque nós sabemos que o governo tem força e, se quiser aprovar, vai aprovar. Mas nós podemos e precisamos reconstruir isso de uma outra forma, na minha visão de ver. E como que você vê isso? Quer dizer, primeiro, você acha, estava dizendo, que faltou diálogo com o setor para definir isso, e como se fazer agora, porque a informação que tem é que realmente vai ser aprovada essa semana. Vocês já estão fazendo essa interlocução? Como que pretende trabalhar essa questão? Bom, eu vejo o presidente Paulo Carneiro, presidente da Federação da Agricultura, com muita condição, muita competência, com quadro técnico para poder discutir isso. Nós não vimos ainda essa discussão. Eu, hoje, sou diretor de uma associação, chama Associação dos Produtores do Bico Papagaio. Nós representamos 35 municípios do Bico Papagaio. Nós já elaboramos um documento falando mais ou menos nesses termos que eu estou dizendo e estamos enviando à Secretaria da Fazenda e à Secretaria do Planejamento. E também ao secretário Jaime Café, meu amigo, um cara comprometido, que conhece o Estado como um todo, que nós podemos segurar isso ainda. Não precisa de fazer um negócio, um petoraço desse passar por cima. A gente pode discutir isso de forma que a gente não espante os investidores que já estão aqui. Você observa só, nessa nova cenário de nós aumentarmos a produção do Estado, do agronegócio, especialmente de grãos, que nós estamos chegando cada vez mais. Uma vez eu estive como secretário da Agricultura em Brasília, numa palestra do Rabobank. Na China, aumentou-se 9% do consumo de alimento do mundo, no deslocamento daquelas comunidades de índice de desenvolvimento humano muito baixo, onde a OIE pediu que a China fizesse essa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Eles constroem cidades, Kleber, de 1 milhão de habitantes, da noite para o dia. Lá onde eles dão moradia, eles dão alimentação, eles dão emprego e dão saúde e educação para a família. E tiram aquelas pessoas que estão lá comendo broto de bambu, raiz de arroz, barata, seja lá o que for no mato, e trazem para essas cidades. Isso aumentou no mundo 9% da necessidade de comida. Não é proteína, de comida como um todo. E só temos, segundo o Rabobank, só à beira do rio Araguaia, com capacidade de aumentar essa produção de grãos. E nós estamos nessa beira do rio Araguaia. É o Tocantins, é o Pará e os Mato Grosso e Goiás. Os Mato Grosso e Goiás já estão muito na frente. Então, nós precisamos de ter aqui capacidade diferencial para trazer novos investidores. Nós, aqui dentro, somos muito pouco ainda
para transformarmos essas terras degradadas, essas terras ainda que estão precisando de benefício, e construir um solo, Kleber. Você construir um solo não é simplesmente fazer lá uma limpeza, jogar um adubo um ano, jogar um calcário, não. Um solo, para chegar em altas produtividades, para nós termos competitividade, ele vai 8, 10 anos para ele ficar bom. Aí sim, você vai produzir 60, 70 sacas, você vai produzir 200 sacos de milho por hectare. Tudo bem, mas nós precisamos de almejar isso ainda, nós estamos longe de chegar aí. Então, eu acho que essa discussão, voltando, a Federação da Agricultura tem que ir, o nosso Aprobico tem que participar, nós só representamos 30 municípios, 35 municípios, de Araguaína para cima. Então, acredito que a Federação da Indústria tem que participar, porque essa conjunção de indústria, geração de melhoria de qualidade de mão de obra, através do sistema S, tem que sair de oportunismo político. Eu fui presidente do SEBRAE, fui presidente do Senado do Estado. Nós fizemos uma gestão vocacionada ao campo. Hoje, você vai olhar o SEBRAE, por exemplo, ele tem uma vocação muito grande para as cidades. Ele mudou o foco dele. Então, a gente tem que voltar para entender que o Estado ele é do agro e indústria e comércio. Os maiores comércios hoje são vendedores de produtos do agronegócio. Kleber, 1.000 hectares de grão que plantam a safra, a safrinha, são 2 safras, são 2.000 hectares. Então, consome, por exemplo, adubo, 400 quilos de adubo por hectare, correto? Então, nós vamos falar em alguma coisa aí de cada tonelada de adubo são R$ 7.000. Então, faz uma conta simples, 2.000 vezes 400 dá 800.000 toneladas, né? 800 toneladas, né? Não é isso? Sim. Então, vezes R$ 7.000, nós vamos chegar numa coisa aí de 6 milhões e tanto só de adubo, fora calcário, fora tratores, máquinas, implementos defensivos agrícolas, mão de obra, sementes, etc. É um complexo muito grande. Isso é um produtor pequeno, 1.000 hectares é um produtor médio, entendeu? Então, o nosso volume de dinheiro é muito grande no Estado, mas é muito grande. Para nós atrairmos as grandes esmagadoras, nós temos que ter, no mínimo, 5 milhões de hectares. Nós estamos longe disso, longe disso. Se juntarmos aqui o sul do Maranhão, Tocantins, e uma parte do Pará que vem para cá, a gente chega nesse volume. Mas e nós aqui? Quando é que nós vamos ter uma indústria significativa? Uma DM, por exemplo, uma Bunge, uma Cargill, esmagando soja aqui, que são as maiores do mundo, se nós estamos sobretaxando quem está iniciando. Então, essa discussão tem que ser iniciada, rediscutida. Eu acho que o fórum certo para discutir isso é o SEBRAE. O SEBRAE hoje, se você pegar eu fui presidente do SEBRAE. Lá no SEBRAE, você tem todas as federações dentro do SEBRAE, temos todos os sistemas S, nós temos as 2 faculdades, a Unitins e a UFT, discutindo, e nós temos o governo, o SEBRAE, e temos o Paulo Carneiro, hoje presidente do SEBRAE, o Rogério Ramos, eu acho que ainda não entregou, mas é um cara comprometido também, o Rogério, um cara excelente, um grande técnico, um grande profissional. Vai ser Está na diretor hora técnico da próxima gestão, inclusive, né? E muito capaz, por sinal. Então, nós temos que tirar esse contexto desse atropelamento e temos que discutir isso. Pode ser dentro do Conselho do SEBRAE. Basta marcar, não, 2 dias marca uma reunião do Conselho do SEBRAE. Então, eu acho que está aberto, está no tempo certo ainda, e temos que rediscutir isso. Trazemos os deputados para dentro dessa discussão e o governador, através das secretarias, e o próprio governador. O governador é um homem envolvido, um homem que conhece a natureza do Estado. Agora, eu acho que está em tempo. Agora, do ponto de vista prático, nós temos um problema sério. Quer dizer, nós vimos, por exemplo, nesse início de ano, a reclamação justa de vocês em relação ao transporte, ao escoamento da produção. Quer dizer, nós tivemos a Coapa, por exemplo, que se manifestou a respeito, enfim, era uma situação bastante difícil. Aí o governo acelerou para tentar fazer os paliativos e tal. Ou seja, é um problema concreto. E o outro problema concreto é a falta de liquidez do Estado para fazer esse investimento, que é um investimento muito grande. Quer dizer, como fazer esse ajuste de contas? Quer dizer, como garantir para vocês uma estrada de qualidade
sem sacrificar também as contas do Estado, porque o Estado também tem outras grandes responsabilidades, educação, saúde, que são outras demandas muito fortes, reprimidas aqui no Tocantins. E, lógico, repito, depois de anos de muita má gestão que nós tivemos aí passando pelo Tocantins. Como fazer esse acordo, esse ajuste de contas, Marzola? Eu acho que fazer como nós acabamos de fazer, uma discussão mais aprofundada, fazendo um planejamento e se aumentando gradativamente e se colocar um fundo, como foi feito no Mato Grosso, e pode ser usado até a federação ou a própria ProSoja, ou todos juntos envolvidos nesse contexto, porque todos temos interesse, de forma de entrar numa convergência de que vamos manter estradas funcionando. E eu quero lembrar um pouquinho, Kleber, que nós tivemos aí um ex-governador, anterior ao Vanderlei, que ficou 3 anos sem dar manutenção à estrada. Não tampava um buraco em prol de se economizar, fazer um caixa para se eleger um poste de governador do estado. Pelo menos eu ouvi isso em várias entrevistas e várias colocações através da imprensa, que dizem que gerou um caixa enorme porque não investiu no estado. Então, se nós tivemos essa falta de estrutura, também foi por uma omissão, ou nem omissão mesmo, uma provocação, uma coisa provocada, uma ideia provocada de não mexer nas estradas. Essa semana, estive em Campos Índios, onde eu tive negócio. Eu tenho, nesses 30 quilômetros que eu te falei, lá de terra, que o governador começou a fazer o asfalto lá. Não terminou, mas começou a fazer agora. Meados do ano de 2022. Não terminou. Tinha mais de 80 carretas atoladas. Porque lá tem uma serra, tem bom, enfim, uma situação diferente lá que precisamos de ter atenção. Eu acho que você está certo. Isso pode ser estudado, pode ser discutido, pode ser criado esse fundo, Ou mas seja, nós precisamos... então quer dizer que o setor não rechaça totalmente a possibilidade até de aumento de alíquota. O que vocês querem é mais debate, é isso? Positivo, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que rediscutir o negócio, discutir a safra, a produção, discutirmos os investimentos, como vão ser feitos, porque do jeito que está proposto aí, primeiro que nós não temos conhecimento, nós não vimos como vai ser. Está sendo de atropelo aí, mudou o contexto do deputado Zé Roberto, e a gente não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza, para nós melhorarmos a gestão do Estado e melhorarmos as nossas condições de trabalho, nós não vamos nos omitir, mas também temos que participar, porque o nosso dinheiro está lá, né, Kleber? Com certeza, o debate é fundamental, né? Essa discussão ampla. Eu sempre até escrevi sobre isso, quer dizer, olha, eu vejo sim os dois lados da questão, quer dizer, até que ponto nós podemos onerar mais ainda o agronegócio pensando em competitividade. E, de outro lado, nós temos um Estado realmente sufocado, né? Sem oxigenação para poder investir nos setores mais essenciais, saúde, educação e tal. Então, enfim, tem que achar um denominador comum aí. Mas, olha, muito obrigado por sua conversa, muito produtiva, boa sorte, espero que realmente seja definido aí a melhor solução para o desenvolvimento do Tocantins, que é a preocupação nossa. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar pelo seu envolvimento, seu engajamento, que Deus te ilumine sempre, hoje e sempre. Amém. Pessoal, é isso. Nós vamos continuar falando sobre esse tema durante a semana. Espero que tenham gostado. Acompanhem para a gente formar também uma opinião a respeito de algo que não é simples. É bastante complexo, como a gente colocou aqui. Um abraço a todos e até a próxima.